Pai, te louvamos essa manhã, muita gratidão no seu coração, pela Amém, ó oportunidade de Deus. novamente Amém. estarmos junto com os irmãos. É uma Amém. alegria, Senhor, por causa da tua palavra, que vem Sim. através dos irmãos, que vem na comunhão, que vem nos limpar, que nos vem lavar. Nessa manhã, Amém. Senhor, Amém. queremos ouvir o teu falar. Fala conosco, Senhor. Nos ensina, nos conduz a toda a verdade. Nós estamos Amém. abertos à direção do teu Espírito. Guia-nos, Senhor. Amém. Amém. Pai, E- nessa manhã queremos lembrar esse sumo sacerdote que penetrou os céus e que está Amém. sentado à direita da majestade nas alturas. Hoje Amém. nós podemos nos aproximar com sincero coração. Nessa Amém. manhã, Senhor, nós estamos diante de tua presença com sincero coração. Nos lava, Amém. nos limpa, nos renova, Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de teu filho Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, a, a, a minha Meu irmão intenção. Ronaldo aí. Oh, graça e paz, Ronaldo. Graças Graça a e paz, Deus. irmão. Amém. Bem, Então, Amém. na continuidade daquilo que a gente vinha considerando com os irmãos, estudando com os irmãos, o meu propósito hoje era avançar para um outro tópico do nosso estudo, cujo tema central, né, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, nós íamos entrar num outro tópico da fé. Mas aí, diante do Senhor, durante essa semana, o Senhor me trouxe um encargo adicional, né, em relação a essa palavra que nós estamos abordando. Então, diante de Deus, eu levei em conta, né, isso que o Senhor acrescentou. E ficou para mim aquela impressão: se eu não abordar isso, vai ser uma perda, né, de um elemento essencial para o nosso crescimento espiritual, para o nosso suprimento. Então, achei por bem, né, diante da orientação do Senhor, de fazer uma abordagem ainda dentro do contexto de Filipenses. Então, nós vamos. Isso faz parte, irmão, não é que eu estou fugindo do assunto, faz parte do assunto, está dentro do mesmo contexto, né? Mas eu havia dito que nós íamos entrar no outro tópico, né? Que é a fé é uma pessoa, né? Iniciaríamos hoje. Mas então vamos lá, para Filipenses. Quero transmitir para os irmãos esse encargo que o Senhor trouxe para mim, que eu fui muito ajudado nesse aspecto e queria repartir com os irmãos isso que o Senhor trouxe ao meu coração. Então, Amém. Filipenses, capítulo 2 foi a base que nós abordamos nas últimas comunhões, né? Na essência, o que é que nós abordamos? Paulo apresenta, né? Desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Nós vimos, primeiramente, o que é. É uma responsabilidade pessoal de cada um, no sentido de desenvolver a salvação. Isso nós já abordamos, não vou, evidentemente, tratar disso. Depois nós vimos, porque ele, Deus, é que efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Abordamos esses três pontos distintos. Então, Paulo está aqui desenvolvendo, como nós já vimos também, isso que ele apresenta como uma aparente teoria, desenvolvei a vossa salvação, ele acaba nos dando aqui, dentro do contexto de Filipenses, um modelo de como ele mesmo levava isso, né, à prática, que serve como nossa orientação. Então, nós vimos com os irmãos o capítulo 3 todo, que Paulo está desenvolvendo isso, ou seja, qual que é a perspectiva dele naquele sentido? Eu preciso desenvolver a minha salvação. Então, ele coloca aqui várias condições, e ele começa lá no verso 7, né? O que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, né? E ganhar a Cristo e ser achado nele.
E aí ele vai desenvolvendo isso aí. Nós vimos isso aí. Então, ele apresenta um modelo. E nós paramos aí e iremos entrar num outro ponto. Mas o modelo não para aí. Aí que o Senhor tocou no meu coração. Precisa trabalhar mais isso aí. Porque está aqui, na sequência. Então, Paulo vai ainda reforçar essa questão dentro de uma outra perspectiva extremamente importante para nós. Então, nós vamos abordar isso aí. Mas veja bem como que Paulo ele é cuidadoso com algumas questões aqui. Ele está tratando disso, né? Mas chega no capítulo 3, verso 17, peço que um irmão leia para nós, o 3:17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o Não, sacrifício, Filipenses 3:17. ah, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha, olha a exortação dele. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo, né? Até nós falamos quando abordamos isso, né? Até aparentemente é uma presunção, né, do apóstolo Paulo, mas não, isso é absolutamente consciente o que ele faz. Nós já tratamos isso, não vamos abordar. E é interessante, não vou entrar nesse momento agora, ele no verso 18 ele continua, pois faz uma ligação que ele está apresentando? Ó, tem o meu modelo, mas tem um modelo que você tem que descartar, que é dos irmãos que reuniam lá em Filipo, mas eles eram inimigos da cruz de Cristo. Então, nós temos Que coisa. duas possibilidades de sermos imitadores de Paulo ou sermos inimigos da cruz de Cristo. Depende da nossa posição. Agora, veja bem, vamos para um outro ponto. Um outro irmão leia para nós, capítulo 4, o versículo 9. 4, Que 9. aprendeste, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Tudo isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Olha só, ele insiste naquilo que ele está falando lá do verso 7, 3:17. Sede meus imitadores e andam segundo o modelo que tendes em mim, Paulo. Há um modelo. Se é um modelo, eu tenho que prestar atenção. Porque Paulo é imitador de Cristo, né? Não vamos nos esquecer disso, tá? Paulo não é a referência para nós, a referência é Cristo. Paulo é apenas um modelo que projeta aquilo que Cristo fez na vida dele. E, portanto, pode fazer na nossa vida. Então, olha só o que o texto está dizendo. O que também, ó, aprendestes. Você vê que Paulo, ele não é superficial na abordagem dele, naquilo que ele quer transmitir em relação a ele, ao modelo dele. Ele está, o que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, aí ele põe, isto praticai. O ponto para nós hoje, irmãos, é isso aí. Isto praticai. Isso praticai. Por quê? Há uma negligência da nossa parte, e nós abordamos alguma coisa em comunhões anteriores sobre isso. Muitas vezes o nosso foco está muito mais no meio do que no objetivo. Lembra que eu falei? A nossa comunhão no Zoom é tão boa que eu desprezo o objetivo para qual ela é um instrumento, Sim. né? O culto passa a ser o fim e não o meio, a leitura da palavra passa a ser o fim e não o meio. Não é assim. Como nós vamos ver hoje, se Deus permitir, a questão é essa: praticai. Agora, para praticar, tem condições para praticar.
que Deus estabelece. E é isso que ele vai tratar, né? Por isso que ele está falando, ó, o que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, praticar. Ou seja, Paulo é um modelo vivo. Ele é um arcabouço de experiência espiritual que está sendo manifesta de uma maneira contundente, né? Assim como Cristo é, né? Para nós, sem mim nada podeis fazer, né? O modelo absoluto para nós. Então, vamos continuar o que Paulo está propondo aqui. Quando ele puxa para si, ele vai apresentar o porquê que ele está requerendo para que nós olhemos para ele, né? Vamos lá, então, a partir do verso 10 e 11. Vejam lá. Eu vou ler aqui para os irmãos. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes esse favor. Ele já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Essa questão da oportunidade, irmãos, dentro do que nós vamos abordar, é algo impressionante. Ou seja, todos nós temos oportunidade para pôr em prática aquilo que Cristo está acrescentando ao meu coração por meio da palavra. Agora, ele não só oferece a palavra, mas oferece a graça, que é a capacitação para pôr aquilo que eu recebi pela palavra, mas ele vai criar oportunidade para que isso se efetive, para evitar de que eu faça da minha maneira. Então ele continua, ó, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza dele, né? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha, aprendi. Se lembra lá do verso 9, né? O que também aprendestes. Ou seja, os irmãos já estavam aprendendo algo em Paulo e agora ele mostra isso de uma maneira prática, muito clara, ó, porque aprendi, ou seja, aquilo que Deus está fazendo em mim foi através de um processo. Eu aprendi. O que que significa, irmãos? Vida espiritual não é teoria. Eu preciso aprender. Aquilo precisa ser real para mim. E para isso, o que que eu preciso para que eu de fato aprenda? O que que é necessário? Dentro do versículo 11. Colocar a mão na massa. Sim, seria isso aí, A né? viver contente. É, aprendi, né, a viver contente, que essa é a reação dele, né? Aprender, né? Ou seja, de uma maneira que satisfaça a Deus. Mas, ó, em A qualquer experiência situação, que teve aqui, né? em qualquer Circunstância. situa em qualquer situação. Ou seja, o que que significa isso? Onde que eu vou aprender? Na situação que Deus cria. Tá certo? Por isso que é assim, olha, vocês já tinham esse encargo em relação a mim, mas faltava o quê? A oportunidade. Faltava o quê? A situação. Então, quem que é que vai criar a situação? Vai ser Deus. Eu- Vai abrir uma oportunidade para que aquilo que eu estou recebendo seja efetivo. Aí vai entrar a obediência. Então, a obediência aqui, aprendi. Ele aprende e reage na direção de que Deus está indicando, né? Então, eu aprendi. Vamos agora ponderar, irmãos, com outros textos para ver o que que significa essa questão. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos para Salmo 119. Salmo 119, versículo 7. Um irmão pode ler para nós, por favor? Um irmão, irmã. 119, 7.
Reter-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Olha que impressionante esse texto, irmãos. Render-te-ei graças, ó, a questão de gratidão, né? Que está correspondendo a que Paulo fala assim: aprendi a viver contente. O que é contente? Um coração cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Render-te graças com integridade de coração, quando? Ó, a circunstância. Quando tiver aprendido. Ó, aprender. Aprender o quê? Os teus juízos. O que é juízos aqui? É os preceitos, é a lei de Deus. É as circunstâncias que Deus cria. Juízo. O que é juízo? Claro que está inclusa a palavra, mas juízo é julgamento. Julgamento, nós vamos ver o que é julgamento. Julgamento é a ação de Deus em relação à palavra que eu recebi. Ou seja, a palavra que eu recebo, ela vai entrar debaixo de julgamento. Lembra da parábola do semeador, a semente que cai na terra rochosa, né? Sim. Ela não produz porque recebe a palavra e essa palavra vai ser provada, ou seja, vai entrar debaixo de julgamento. E A como palavra aquela sempre vai... palavra, aquele coração não reage àquela palavra, aquela palavra, aquela semente, ela vai murchar, não vai produzir. Então, juízo é nesse sentido. Claro que é com base na palavra, mas juízo é a ação de Deus, né? Ou seja, como Deus está trabalhando aqui, né? Nesse salmo aqui, ele está dizendo assim: quando tiver aprendido seus juízos, quando eu estiver aprendido aquilo como o Senhor está trabalhando comigo, né? Então, eu vou reagir dessa forma. Então, nós vamos deixar isso aqui um pouco mais claro. Por exemplo, vocês conhecem bem lá, né? A segunda epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 17, né? Eu só vou citar para os irmãos conhecem bem o texto. O juízo de Deus começa por sua casa, ou seja, por aqueles que pertencem a ele. Então, Deus tem uma preocupação. Ó, pode ver que o ímpio não está debaixo de juízo. Quem está debaixo de juízo são aqueles que pertencem ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor está nos julgando agora para que nós não sejamos julgados lá é, quando da volta dele, né? Vai ter o trono branco, que é uma outra questão, né? Mas o ímpio não. Pode ver que o ímpio agora não sofre consequência da maneira como ele reage contra Deus, só em circunstâncias específicas que Deus intervém, né? Mas em relação a nós estamos debaixo de disciplina. O que é disciplina? É o juízo, porque ele disciplina todos quantos amam. Então, vamos ver os textos. Vamos lá para João capítulo 3. Melhor, João capítulo 12. João 12, a partir do versículo 47. Eu vou ler para poder ir destacando alguns pontos aqui. Eu vou pegar o verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que está crendo em mim não permaneça nas trevas. Então, a luz vem para iluminar, para que as trevas sejam manifestadas e nós optemos para a luz. Primeiro ponto. Ele continua. Se, aí tem a condição, em relação ao versículo anterior. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Tem o julgamento. Ó, vocês estão percebendo? Eu não julgo. Por que que não julga? Mas não estão falando que Deus está nos julgando? Tem o juízo de Deus e que começa pela sua casa? Por que que aqui ele fala que não julga? Porque a palavra que foi falada que vai julgar. Não, porque é isso mesmo, Cláudio, mas aqui é assim, porque não recebeu a palavra. Porque Deus vai Não julgar acolheu. à medida daquilo que ele revelou.
Tá certo? Vocês estão entendendo? Então, assim, ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não as aguardar, eu não julgo. Por quê? Porque se eu recebo, se eu acolho a palavra, aquela palavra, para ser realidade em mim, lembra da questão de Tiago? Não há Uhum. fé sem provação da fé. Então, o que que vai provar? Recebi a palavra. Deus vai falar assim, Heber, vamos ver se de fato você creu naquilo que eu passei para você. Aí vem o julgamento. Mas não recebeu, Deus não vai julgar aquilo que eu não recebi, que eu não tenho referência. Aí continua. Daí fala assim, porque eu não vim para julgar o mundo, mas e sim para salvá-lo. Mas olha agora, quem me rejeita, e aqui é assim, irmãos, está tudo no particípio presente, que é o gerúndio. Quem me está rejeitando e não está recebendo as minhas palavras, tem quem o está julgando. A própria palavra que tenho proferido, não é que vai proferir, mas tenho proferido, essa o julgará no último dia. Aqui é interessante, tem o julgamento do último dia, mas como está no gerúndio aqui, a palavra que está sendo recebida está julgando agora. Então é o seguinte, para quem está ouvindo a palavra, aquela palavra está julgando. Agora, para quem que vai julgar? Aquele que está recebendo. A palavra está julgando. Então, aquele juízo lá de Salmo 119 está relacionado com essa questão. Ou seja, eu tenho duas opções: receber a palavra ou não receber. Ao receber a palavra, essa palavra passa a ser referência de julgamento de Deus, do juízo de Deus. Ele vai me mostrar se eu estou sendo agradável a Deus naquele ponto ou não. Aí, o Espírito Santo é que faz essa obra de convencimento e vai trabalhando, né, em mim. Quer ver um outro texto em relação a isso? Vamos lá para João mesmo, capítulo 3. O Vitor até usou isso ontem na comunhão dele. Foi muito bom lá, a abordagem dele, naquela parte pequena, né, que ele colocou lá, compartilhou. Capítulo 3, verso 18. João 3, 18 a seguir. Ele vai dizer assim: quem nele está crendo não é julgado. Está vendo? Não é julgado. Está crendo. Mas não está sendo julgado no sentido de julgamento da volta de Cristo, né? Naquele dia, a palavra, né, vai ser julgado, como nós vimos lá em João 12, né? Qual a expressão lá que fala no último dia, né? Será julgado no último dia. Então, você tem dois julgamentos. Aquele que produz o juízo da palavra recebida, a casa de Deus está debaixo de julgamento, e um julgamento que está por vir, tá? Tem que fazer a distinção. Ó, quem nele está crendo não é julgado, porque o que não está crendo já está julgado. Ou seja, a atitude dele absoluta de rejeitar, por si só já produz um julgamento, porque ele fica fora do acesso daquilo que a palavra pretende conceder a ele. Ele sai fora do objetivo da palavra. Continuando, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. Qual que é o julgamento? Que a luz, não é nem a questão da luz, ó, que nós vimos lá em João 12 também, que a luz é aí, né? Para quê? Para iluminar, né? Para que não andemos em trevas. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí é uma opção espontânea, deliberada, de rejeição. Por que que escolhe as trevas e não a luz? Verso 20. Pois todo aquele que está praticando o mal não é receber a vontade de Deus, não praticar a vontade de Deus, aborrece a luz. Porque a luz é para me manifestar o erro, o pecado que eu estou cometendo, e ao ver, me arrepender e voltar para Deus. Quando eu fecho os olhos, porque eu amo aquilo que eu desejo, fico obscurecido em entender aquilo que Deus está procedendo. Então, aí aborrece a luz. E não
se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou manifestadas das suas obras. Por quê? Ele não quer ficar exposto diante daquilo que ele ama e não quer ter o problema de tratar daquilo que está incomodando, né, a Deus, porque está sendo exposto. Então, a rejeição. A melhor coisa de você ficar livre de alguma coisa é você rejeitar aquilo lá. É que a grande maioria das pessoas fazem. Aí o verso 21, que eu não ia nem usar, mas o Vitor levantou lá um ponto absolutamente interessante que está relacionado com aquilo que nós estamos aprendendo. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Por quê? Porque eu não tenho como praticar a verdade fora da luz, né? Lembra lá de Salmo 39:6, que eu sempre cito, né? Nele está o manancial da vida, né? Na tua luz, vemos a luz. Para eu praticar a verdade, se eu não estiver na luz, e a luz é Cristo e o Espírito Santo que nos faz ver pela palavra que também é luz, eu não tenho como, né, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ou seja, sem isso, eu não tenho como prosseguir. Então, ó, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque feitas em Deus. E o Vitor acrescentou, tem uma versão que diz, porque feitas por Deus, que corresponde exatamente ao que nós estamos vendo em Filipenses. Deus é que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. E é isso mesmo. É Ele que vai nos capacitar pela graça para executar isso. Um outro ponto, irmãos, sobre essa questão do julgamento por meio da palavra. Agora, Romanos capítulo 2. Romanos 2. A partir do. Eu vou ler para os irmãos vagarosamente, mas é necessário a gente destacar sempre alguns pontos para ficar evidenciado para os irmãos ir ponderando. Capítulo 2, a partir do o versículo 2, isoladamente, só o versículo 2, para nós não entrarmos em outros pontos aqui, para avançarmos. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Deus sempre vai nos julgar de acordo com a verdade. Verdade recebida e verdade rejeitada. Essa é a base do julgamento. Verso 16, do mesmo capítulo. No dia em que Deus, tá vendo? Aí está projetando para lá. Tem dois julgamentos. A palavra que está julgando agora. Como que sou julgado hoje? É em relação à minha atitude dentro do processo de Deus em me amadurecer. Eu me amadureço ou não à medida da minha aceitação do trabalhar de Deus. De que forma? Pela circunstância. De que maneira? De acordo com aquilo que eu estou aprendendo. Então, verso 16: no dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Sempre assim, é pela verdade e pelo evangelho. Vamos passar, irmãos, para um outro ponto agora, voltando para Filipenses. Então, nós vimos o quê? Eu aprendo, ou seja, pratico aquilo que aprendi na situação. Eu recebo de Deus, Ele que me traz luz pelo Espírito, percebo a vontade dEle, aprendo isso, incorporo isso, acolho com mansidão. Deus vai levantar uma situação para que aquilo se efetive, para se tornar realidade, para eu não ser hipócrita, apenas um teórico espiritual. Vamos para outro ponto. Interessante, né? Filipenses capítulo 4, Então, sim, é para confirmar, né, irmão, a fé, né? Naquilo que É, você recebeu, né? exatamente. E isso é o cuidado de Deus, né? Porque ele não quer perder tempo, ou seja, né? Ou seja, ele quer que aquilo seja real, seja efetivo na nossa vida. E ele é cuidadoso nesse sentido. Agora vai depender da nossa disposição, da nossa diligência em ser absoluto para Deus, tá? Capítulo 4, versículo 12 agora, que vai dizer assim: tanto ser tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo
em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Precisamos entender, irmãos, olha, em todas as circunstâncias, está vendo que é a mesma coisa do verso 12, em qualquer situação, aqui em todas as circunstâncias, que é a mesma coisa. E aqui ele está falando o quê? Ó? Ele está dizendo, sei estar humilhado ou honrado. Sei é experiencial. É a mesma coisa do aprender do versículo anterior. Tem que ser experiência. Agora, quando ele fala em qualquer circunstância, fala, ser humilhado, irmãos, é uma provação terrível. Mas ser honrado é pior. Porque ao ser honrado, eu fico com a sensação de que eu estou sendo, né, absoluto, que eu estou de fato, né? Eu sou o cara, né? Ou seja, A aí minha capacidade, né, irmão? isso e gera soberba, né? Então, talvez ser honrado espiritualmente é mais pernicioso do que ser humilhado. E aqui ele fala, ele aprendeu que em qualquer circunstância, fartura, fome, abundância como escassez. Isso que Paulo passa não é simplesmente uma situação circunstancial, digamos assim. Isso que ele está passando é por causa de Cristo. Ele optou por essa situação. Ou ele não poderia eliminar isso aqui por ele mesmo? Nós sabemos que sim, por causa da Sim. condição social que Paulo tinha. Mas nós começamos por capítulo 3, verso 7. O que para mim era lucro, que envolvia tudo isso, eu considerei como perda. Ele abre mão de tudo isso aí, né? Por quê? Porque ele está focado em Cristo. E ele está sabendo o trabalhar de Deus, o que produz na nossa vida. Porque há necessidade de um rompimento da nossa parte que vai gerar perdas e danos para nós, nos levar à renúncia, a negar-nos a nós mesmos, a tomar a cruz, porque não tem avanço espiritual sem que isso de fato ocorra. Esse atalho de eliminar tudo isso, irmãos, não está no propósito de Deus. Não tem atalho para Deus. Por isso que tem que ser na circunstância e tem que aprender e saber que é desta forma que vai, de fato, se efetivar na nossa vida, né? Então, vamos ver, para ilustrar isso, Meu irmão, pegando por alguns isso que textos Paulo aqui. fala, por isso que ele menciona o verso 13, para mostrar que Deus é que fortalece ele. Tudo ele E- pode por causa daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, né? Exatamente, vamos chegar lá, né? Vamos então avançando versículo por versículo, vamos chegar nesse ponto aí. Romanos capítulo 5. Então, aqui, né? Aprendi a viver em toda e qualquer situação e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tem que aprender e tem que ter experiência na circunstância. Irmão, isso é absolutamente o que é prático. Lembra lá de Tiago, né? Não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes, não enganando-os vós mesmos, né? Porque nós temos a tendência de nos enganar, nós vamos criar uma, uma reação, uma racionalização na nossa mente para subornar a nossa consciência. Criamos mecanismos próprios para que fiquemos fora do julgamento de Deus. Eu vou compensar com alguma coisa. Isso é terrível. Romanos capítulo 5. É interessante, né? É a mesma coisa de alguém está passando uma necessidade, você dá um tapinha nas costas e vai que o Senhor vai te suprir, né? Quer dizer, você recebe uma palavra para você acolher, acudir o necessitado, né? E você não pratica aquilo. Exatamente. É Não, bem isso mas isso mesmo. é obra da carne, irmão. É. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 3. 5:3. Ó, e não somente isto, claro que precisaríamos, né, pegar desde o início, mas não dá, né? Temos que concentrar naquilo que é absolutamente do nosso assunto. E não somente isto, mas também nos gloriamos no que, irmãos? Nas próprias tribulações. E Nas As próprias próprias tribulações.
própria, não é na tribulação do Vitor que eu sou edificado, né? No compartilhar do Vitor, né? O Vitor está compartilhando, que bênção, irmão, que maravilha. Isso não edifica, isso só é estímulo. A nossa comunhão aqui não ensina ninguém, é só Muito bom. estímulo. Isso Hã? aí. Tem que ter a própria. Por quê? Porque eu tenho que aprender na experiência, hã? Na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Lembra de Hebreus capítulo 10? Na vossa perseverança é que, né, não, fala assim, perseverando, né, fazendo a vontade de Deus, né, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, né? Não, tem que ter a perseverança, que é a vossa confiança, ela tem grande galardão. Perseverança. Agora, o que produz perseverança, irmãos? Vento a favor? Não. Não. Tribulação. Minha tribulação, a que eu estou passando, produz perseverança. E a perseverança, que vem da tribulação, produz o quê? Experiência. E o que Paulo fala? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque de tudo eu tenho experiência. Como é que eu vou ter experiência se não tem tribulação e eu não sou perseverante? Na primeira situação que vem, eu caio fora. Não tenho perseverança e não ganho experiência. E para acontecer tudo isso, Deus vai criar a circunstância, a situação para que Amém. isso seja efetiva na minha vida. Continua aqui, ó. E a perseverança é experiência, e a experiência, esperança. Irmão, tá vendo que é o final da linha. Por quê? Não tem fé sem esperança. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Bem, Então, eu preciso viver pela fé, mas como que eu vou ter fé sem esse processo atrás? Então, quando eu reajo, por isso que o povo não pôde entrar na Terra Prometida por incredulidade e desobediência. Porque faltou circunstâncias para eles serem provados? Não, não. teve em excesso, digamos assim. Mas Teve não abundância. lhes aproveitou a palavra que ouviram, porque não foi recebido pela fé. Olha, é um desperdício quando nós não estamos entendendo o trabalhar de Deus na nossa vida. Vamos seguir para um outro texto, irmãos. Importante também. Vamos pular aqui um texto. Vamos para Efésios capítulo 2. Isso é só citar. Só citar porque é referência nossa. Pela graça sois salvos mediante a fé. Está vendo? O que produz todo esse processo que nós vimos aqui? A própria tribulação, a perseverança, a experiência e a fé, né? A esperança, e a esperança é a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Se eu não tenho o processo, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, de que me adianta a graça? Não. Então, Deus vai trabalhar pela graça para que eu alcance aquilo que Ele está me propondo. Uma coisa está vinculada à outra. As duas caminham para e passo. De uma é necessária a outra. Eu não tenho como ter fé sem a graça e não tenho a graça sem a fé, porque né, eu não anulo, né, se não anula a graça de Cristo, Paulo fala em 2 Gálatas capítulo 2, né? Que se a lei é mediante, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, né? Então, vamos ainda prosseguir. Jó, capítulo 42. Já deu o tempo que o Vitor estabeleceu para mim aí, tá vendo? Pode continuar. Pode Não, continuar, irmão. Vai lá. não tem jeito. Aí você corta lá, Vitor, no que tem Depois que eu pôr. cortar. Jó, capítulo. Então, irmãos, é aqui que nós estamos focados aqui, como já vimos anteriormente. A questão do que Paulo quer que eu aprenda com ele, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ele está falando lá em Filipenses, capítulo 4. Eu aprendi em toda e qualquer circunstância.
Então, nós precisamos da circunstância que Deus levanta, lembre-se lá de Romanos 8:29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem um propósito, qual que é? Nos conformar à imagem do seu Filho. O que Deus usa? Ele usa a circunstância. Todas as coisas estão cooperando para o propósito dele, não para o meu propósito. É o propósito dele. Então, ele está trabalhando essa situação para alcançar aquilo que é tão grato para ele, tão precioso para ele, mas, lamentavelmente, nós não damos o devido valor para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então, vamos pegar Jó, que ilustra bem essa situação. Jó, capítulo 42. Que experiência é essa, irmãos? Olha só. Quando nós nos detemos para entender quem é Jó, nós, então, é agora que você começou a gravar, Vitor? Ah, não, já tinha comido, só parou e voltou de novo. Ah, tá. É que aqui apertei sem querer a tecla aqui. Pode Não. prosseguir, irmão. Então, quando a gente vê a experiência de Jó, a gente pode chegar à conclusão que não havia necessidade de tudo isso que ele passou. Porque como começa Jó? Havia um homem, quem diz isso? Deus mesmo, né? Havia um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se tem um homem perfeito, está aí, né? E o relato fala, né? Como ele sacrificava a favor dos próprios filhos, etc, etc. Mas você vê, né, no contexto todo, né, desses 42 capítulos, como que ele foi provado, de que maneira intensa. Por quê? Se a gente não se deter no que as Escrituras estão nos dizendo, nós vamos perder o foco. O capítulo 42, que é o último, que encerra dessa maneira maravilhosa aqui. Então, vamos ler. 42, versículo 1. Então, o quê? Por que então? Por causa do processo todo, especialmente os últimos capítulos aqui, que Deus estabelece um diálogo pessoal com Jó, para fazer com que Jó entenda quem Deus é e quem ele é, embora sendo justo, íntegro, reto, temente a Deus que desvia do mal, há algo a ser trabalhado, assim como nós, todos nós precisamos prosseguir na maturidade. Então ele vai dizer: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei, Deus, né? Eu sei que tu, ó Deus, tudo podes. Está vendo a questão do poder de Deus? Deus está no controle de todas as coisas e ele está reagindo e agindo conforme o seu projeto em relação a nós. Ó, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? O que é o conselho? É o propósito de Deus. O que é sem conhecimento, né? Nós não percebemos, porque nós precisamos do pleno conhecimento de Deus, né, da verdade, o pleno conhecimento de Cristo, para podermos perceber o que Deus está demandando de nós. Quando eu não tenho esse conhecimento, eu obscureço, encubro o propósito de Deus. E ele não pode atuar. Na verdade, falei do que não entendia. Irmãos, é essa a nossa reação. O que é falar do que eu não entendia? É a racionalização. Aquela palavra está me incomodando. Eu entro com a reação argumentativa, que é a racionalização. E muitas vezes eu vou criar um suborno à minha consciência. E eu tenho muitas referências para isso, né? É o Tá? estribar, né? É isso. Olha, tem tanta gente, né, como o salmista lá no Salmo 73, né? Não, veja o ímpio, não quer saber de Deus e só progride, dá tudo certo para ele, quanto a mim, de que em vão trabalhei para o Senhor. O salmista fala, inutilmente me esforcei. Então, ele está o quê? Racionalizando. E por que razão? Não está percebendo a vontade de Deus. Vocês perceberam como que isso é muito fino, né? Para Irmão, que a gente Verdade, perceba, irmão. né? olha o modelo que ele foi buscar, né? De vez de ficar com o modelo de Deus, ele pega o modelo do ímpio, traz para a vida dele, né? É.
Claro que lá no Salmo mesmo, daí ele vai, né? Até que entrei na presença do Senhor. Olha que diferença que faz, Aí foi né? para a fonte correta, né? Quando que ele começa a reagir? Só quando ele faz isso. Até que entrei na presença do Senhor. Muda Amém. totalmente o foco. Então, o que Deus está querendo é isso, é para onde que eu estou olhando, em Sim. quem estou me sustentando. Bom, a circunstância vai ser a mesma. Não, agora que entrei na presença de Deus, agora, pronto, os problemas que estavam me afligindo vão ser resolvidos todos. Não, talvez até aumente, porque agora eu estou focado, né? É a mesma coisa lá da serpente, né? No deserto lá. Para quem que eu estou olhando? O problema que está aqui embaixo vai ser resolvido não porque foi tirado, mas porque eu estou me apoiando naquilo que realmente vai trazer a verdadeira salvação, né? Continuando aqui, o verso 4. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Aí o ponto principal. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que demonstra isso, irmãos? Pura experiência. Você acha que Jó não conhecia Deus? Deus duas vezes fala. O texto é relatado falando a mesma coisa, três menções, duas é por Deus. Este homem é íntegro, reto, temente a Deus que desvia do mal. O que mais tem que acrescentar nisso? Tem que acrescentar experiência e não conceito. Por isso que eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Esse texto aqui, irmãos, pode ser ilustrado, né? Na verdade, é, é, complementares, digamos assim, né? De primeira Epístola de João, capítulo 1. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa questão não é só de olhar, mas o que representa este olhar. É a mesma coisa lá dos samaritanos, né? Que fala para a mulher, mulher, não é por aquilo que você me falou, mas agora nós mesmos vimos, ou seja, já tivemos a nossa própria experiência, e é essa experiência que está resultando uma atitude nossa, e não só porque você falou. Essa é o resultado, né? E aqui, na primeira epístola, né, no versículo 1, primeira epístola de João 1, fala assim, ora, desde o princípio, o que temos, ouvido, o que temos visto, tá vendo a questão do ver? Mas esse ver aqui, irmãos, é experiencial, não é um ver distante, né? Sem realidade. Com os nossos próprios olhos e contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ou seja, para que alguém tenha comunhão comigo, eu tenho que estar em comunhão com o Pai e com o Filho. Porque se eu não tenho, o que eu vou transferir para os outros? Aquilo que está em mim. Se eu não estou na comunhão com o pai ou com o filho, eu vou transferir a minha própria experiência, e isso não vai resultar em absolutamente nada, né? Daí ele vai falar, né? Ora, a nossa comunhão com o pai e com o filho. Voltando lá para Jó. Vamos ver agora como que Jó era diante do Senhor. Ele está passando por esse processo, mas vê que no meio do processo, ele está sendo provado, mas tem algo que está norteando Jó. Vamos ver lá no capítulo 19. Esse é um texto extraordinário, porque vocês sabem que Jó é o livro escrito na Bíblia, o mais antigo livro escrito na Bíblia. Então, há muito tempo. Mas olha o que ele fala aqui. Jó 19, 25, 26 e 27. Ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus.
Claro que aqui é a carne corruptível revestida de incorruptibilidade, né? Aqui se complementa com 1 Coríntios capítulo 15. Mas tá vendo, ó? Verei, né, a Deus. Verei a Deus, é a promessa, né? Que está lá em 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, né? Verso 27, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Vocês perceberam que Jó era um homem íntimo com Deus, né? E Deus está fazendo todo esse processo. Para quê, irmãos? Tem que ter experiência. Não tem outro caminho. Vamos voltar lá para Filipenses capítulo 4, verso 3. 13, que é o que o Paganelli havia citado. 4:13. Filipenses 4:13. Então, ele está passando tudo isso aqui. E aí ele conclui, né? Conclui em termos, né? Que depois nós vamos continuar. Amanhã, se pode ser que um outro irmão, né, traga a palavra amanhã. Daí eu concluo na quinta-feira ou concluo amanhã, o irmão compartilhe na quinta-feira. Daí os irmãos decidam. Verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui nós já esgotamos, né? Porque a questão do fortalecer, né? Aqui que nós vamos trabalhar um pouco mais posteriormente, o fortalecer vem da graça. Fortalecer vem da força, que é o do poder de Deus, que é o dinamis. Lembra? Só para falar assim, o que fortalece, por isso que é assim, é ele, Deus, é que efetua, que é a mesma palavra aqui, né? Efetua em mim, tanto querer como realizar. Por isso que essa experiência aqui, por isso que, irmãos, esse aqui é um dos versículos prediletos no cristianismo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quem está usando esse versículo isoladamente não está entendendo o contexto. É quem me fortalece nessas circunstâncias trágicas que o apóstolo Paulo passou. E aqui ele só está dando uma pincelada, porque quando nós vamos nos outros textos que ele passou, né? Na voragem do mar, fui castigado, fui castigado, chicotado, etc, 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 fome, e tantas coisas, né? Por causa do Senhor. É nessa situação que ele tem a experiência, na circunstância, na situação, a experiência daquele que está suprindo a ele, né? Então, nós vamos ver aqui, ó. Essa palavra aqui, fortalece, é endimo, que nós já trabalhamos. O que é endimo? É ser revestido com força, não própria. Ser revestido com poder. Que poder? O dinamis, que nós estudamos tanto. Ou seja, é a força que procede de Deus que fortalece o apóstolo Paulo. É isso que está dizendo o texto. É a mesma coisa lá. Sem mim, nada podeis fazer, de João capítulo 15, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Vamos pegar mais um outro texto só para a gente fechar, então, né? Essas nossas considerações hoje. Efésios capítulo 6, verso 10. Efésios 6, 10. Localizaram? Versículo. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos. É a mesma palavra daqui de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui, é isso aqui, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? Na sua força? Não, no Senhor. E na força do seu poder. Dinamiza a palavra. Percebeu o processo? Deus é a fonte de tudo, de todas as coisas. Não é só do poder que nos supre, é de tudo. Mas para a realização, ele dispensa em Cristo Jesus a graça e que sem ela nós nada podemos fazer, porque ela está em Cristo Jesus. Então, esse aqui, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Outro texto, 2 Timóteo, capítulo 2,
Eu estou resumindo, né, os textos, só pegando aqueles tópicos, né, pontuais aqui para a gente destacar isso que nós estamos vendo nessa abordagem que fazemos hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te, a mesma palavra, em dínamo, na graça, tá vendo? Ó, fortifica-te no poder de Deus. É a mesma coisa que fortifica-te na graça, porque o poder de Deus nos alcança pelo canal da graça, que traz salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Está tudo em harmonia, está tudo vinculado uma coisa à outra. Está vendo? Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E ainda mais um texto, 2 Coríntios, capítulo 12. É texto muito conhecido da gente, mas precioso para a gente estar considerando aqui rapidamente. Veja bem, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Localizaram? Está lá, vamos lá então. Então ele me disse, por quê? Irmãos, precisamos entender. O apóstolo Paulo, homem precioso para Deus, cheio do Espírito, cheio da graça, o verdadeiro modelo para nós, ele está com um problema. E ele vai diante do Senhor para orar a Deus. Não uma vez, mas 3 vezes. Dentro do conceito do cristianismo, orou, vai ser atendido, ainda mais dentro dessa circunstância, porque aquilo é um fator limitador para Paulo. Digamos, de alguma forma, estava restringindo ou limitando a ação dele no seu trabalho, e de fato acontecia isso. Né? Tanto é que você vê, para escrever as cartas, ele precisava de outras pessoas para fazer isso. Né? Ele deixa bem claro, especialmente na Epístola aos Gálatas. Então, tinha uma limitação. Evidentemente que Deus poderia resolver de pronto aquilo lá. Mas Deus responde desta forma: a minha graça te basta. Porque o poder, por que que a graça basta? Porque aí você não tem outro recurso senão ir para a fonte. Porque o poder, dinamis, se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza de quem? Do vaso, do instrumento, do cooperador. De boa vontade. Olha aqui, ele está aprendendo onde? Nas circunstâncias. Está tendo experiência em todas as coisas. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Onde acontecem as fraquezas? Nas circunstâncias, para que sobre mim repouse o poder, dinamis, de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Não tem força espiritual sem fraqueza. É como o João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Não dá para crescer junto, porque alguém vai sair fora do trono, porque só podemos servir a 2 senhores. O que mais, irmãos? Eu encerro aqui e só vou concluir com a seguinte exortação, digamos assim. Irmãos, na abordagem da palavra, né, nós estamos trabalhando sempre o aperfeiçoamento de como trazer da melhor maneira, mas o ponto, irmãos, essencial é assim, por exemplo, né, como que é difícil nós absorvermos isso? Tanta palavra, tanta riqueza, tantos detalhes, né? Outro dia mesmo, na comunhão com o Vitor, eu falei assim, Vitor, fechei a Bíblia depois da comunhão, se você perguntava, Hebe, fala para mim o que você falou. Eu não vou lembrar mais. Quais são todos os textos que você citou? Não vou lembrar mais. Isso é a coisa mais natural do mundo. Mas a questão de que é o trabalhar de Deus, o que que ele está fazendo? Aquilo está sendo sedimentado dentro de mim sem perceber. Então, o princípio de Deus, irmãos, não, isso aqui que nós estamos fazendo é meramente instrumento. Agora, é como aqui eu estivesse falando para os irmãos, irmãos, há um tesouro. E o que eu posso fazer para os irmãos é apresentar o mapa do tesouro para vocês.
Agora, quem é que vai escavar esse tesouro? Quem é que vai garimpar as pérolas desse tesouro? São os irmãos. Então, a questão não está tanto, e é importante isso, né, que a metodologia, o instrumento, mas está na reação. Ou seja, os irmãos precisam pegar não a palavra do Weber. Se for a palavra do Weber, descarta, que ela não serve para nada. Mas a palavra de Deus, pelo Espírito, e ir profundamente escavando para que seja a realidade de cada um de nós, nesse trabalhar, né? Ser os berianos que está considerando, ponderando e se alimentando, alimenta-te da verdade, para que ela seja a realidade. Esse é o ponto que fica, essa é a exortação. E eu vou terminar lendo 2 versículos. Não, na verdade, são mais versículos. Primeiramente, eu vou citar os textos, não precisa abrir porque os irmãos sabem e vai ficar registrado aqui. Primeiramente, Jeremias 33:3. Invoca-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmão, nenhuma abordagem nossa, por mais pedagógico e didático e eficiente que seja, fica oculto. Isso é proposital. Lá em Isaías, fala assim, o Deus que se oculta. Deus, ele quer a reação, porque se ele deixa a palavra tal como 2 mais 2 é igual a 4, fica evidente demais. Você está oculto. Por quê? É só para quem está com interesse e é que vai desvendar o que está oculto. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Está oculto. Tem que buscar. Aí entra os textos que eu quero mostrar para os irmãos. Mateus capítulo 13, que vocês conhecem também, mas vão ler esses 2 textos aqui, que esse aqui é o caminho, o mapa da mina. Mateus 13, 44, 45 e 46. É assim, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o que eu estou buscando, é o que eu estou almejando, que estou anelando. É semelhante a um tesouro oculto. Pronto, conceituou o que é o reino. Está oculto, irmão. Não é para qualquer um. Lembra aqui como começa aqui a questão da parábola, né, do capítulo 13 aqui? Por que fala por parábolas? Não, fala claramente, já deixa tudo clarinho, ponto por ponto, né? Não é essa estratégia que Cristo usa, né? Oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado. Por que achou? Porque está procurando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem. O que significa isso aqui, irmãos? Vende tudo o que tem. É para acabar com tudo que eu tenho. É isso? Não, Não. paga o preço. Isso, Vitor. É Filipenses 3:7, o que para mim era lucro, considerei como perda. É inversão de valores. Aquilo que me alegrava, aquilo que era o foco da minha vida, a essência da minha vida, aquilo que dava sentido da minha vida, não é mais. Agora os meus olhos estão postos em Cristo Jesus. E é nessa direção que eu vou. Vende tudo que tem, compra aquele campo e fica regozijando de alegria. Verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, tesouro. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra aquela terra. Então, irmãos, qualquer palavra
por mais simples que seja, é tesouro porque procede de Deus. Ela vai ser tesouro valioso ou sem valor, dependendo daquele que recebe. A grande maioria despreza o tesouro, porque não tem percepção de que significa. Porque o seu coração está focado nas coisas aqui de baixo. Por isso que tem a contraposição lá em Filipenses. Enquanto tem Paulo, que o que para mim era lucro, considerei como perda, você tem aquele lá, inimigos da cruz de Cristo, visto que o seu Deus é o seu próprio ventre, a sua própria vontade, visto que só pensam nas coisas terrenas. Este é o ponto, eu paro aqui, irmãos. Graças a Deus por tudo. Amém.